Biscoitos versão 1.7. Alvo reconhecido. Alarmes de entrada, defesa, perímetro e porta do cofre desligados. Então, você já tem um malvado preferido? Ou quem sabe vários, né? O fato é que quando você acessa um site pela primeira vez, esse site ele armazena em torno de 10 a 70 cookies no seu dispositivo. Você sabe o que é um cookie? Você sabe se os cookies que você utiliza estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Se você tem dúvida em relação a esse assunto, então fica comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance+. Eu me chamo Eduardo Nunan e esta é a série LGPD+. Hoje nós iremos falar sobre os cookies. Será que eles estão em conformidade com a LGPD? Eu quero aproveitar para convidá-lo a se inscrever no nosso canal. No canal Compliance+, você vai encontrar assuntos relacionados ao compliance e em especial sobre a LGPD. Então, faça a sua inscrição, ative o sininho e compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Serão os cookies agentes do seu malvado preferido? O que são cookies? Será que os cookies estão realmente em conformidade com a LGPD? É isso que nós iremos ver no vídeo de hoje, então fica comigo. Bom, primeiro você precisa saber o que são cookies. Cookies são arquivos de dados que são armazenados no seu computador a partir do seu navegador quando você realiza uma visita a um site na internet. Estima-se que esse site armazene em seu dispositivo em torno de 10 a 70 cookies, aproximadamente. Então, observem que são muitos cookies por site. E o seu computador ele tem um limite de até 3.000 cookies. Então, observe que é cookie pra caramba, né? Então, por aí você já tem a ideia da quantidade ou volume de dados que estão presentes nesses cookies e compartilhados aí com vários provedores. Bom, os cookies têm algumas classificações. Dentre elas, a gente tem os cookies primários. Esses cookies primários são aqueles cookies que são armazenados a partir da visita em um determinado site. Então, por exemplo, imagine aqui que essa máquina é a sua e você está acessando um determinado site na internet e no momento imediato da sua visita, esse site certamente irá armazenar um cookie no seu dispositivo a partir do seu navegador. Isso tem o objetivo de melhorar a experiência do usuário em relação àquele serviço ofertado. E a gente vai perceber que existem várias categorias, que eu vou falar adiante, que podem ser, por exemplo, estabelecimentos de sessões, informações para obtenção de estatísticas, inclusive para marketing, sobre históricos de navegação, perfil de consumo. Então, todas essas informações podem fazer parte dos cookies. Então, eu tenho ainda os cookies de terceiros. Esses cookies de terceiros são aqueles que causam maior preocupação para o usuário sob o ponto de vista de segurança e de privacidade. Porque imagine que eu tenho no site principal uma propaganda de um terceiro, então a propaganda desse outro terceiro, esse outro host da internet, em que no momento que você acessa esse site e essa propaganda que está anunciada em parceria com esse site, acaba esse terceiro armazenando um cookie no seu dispositivo. E esse cookie certamente é um cookie que tem informações com finalidade de marketing. A gente tem também os cookies temporários. Esses cookies temporários, eles estão relacionados aos estabelecimentos de sessões. Então eu coloquei aqui um exemplo onde o servidor vai setar um cookie, armazenar um cookie em sua máquina a partir da visita a esse site, onde nesse cookie a gente tem aqui o ID de sessão, a gente tem o caminho pelo qual essa requisição irá retornar a resposta por meio de uma requisição HTTP. Eu tenho aqui
a definição de que deverá ser utilizado recursos de segurança mais robustos, e eu tenho aqui a indicação também acerca do uso do protocolo HTTP, evitando assim, por exemplo, o uso de APIs que normalmente facilitam a utilização de scripts e permitindo ou potencializando ataques do tipo cross-site script. Então, eu tenho aqui um outro cookie, onde eu tenho aqui a definição de linguagem, ou seja, um cookie de preferência, né? Eu tenho o caminho da resposta e eu tenho aqui o domínio para o qual essa requisição deverá ser respondida. Então, observem que eu posso estar enviando, né? O servidor poderá estar enviando mais de um cookie, com limite aí até 50, mas a gente observa que em algumas situações aí, alguns sites conseguem até enviar mais. E a resposta dessa máquina, ela é respondida nesse formato, cookie : onde ela tem aqui o seu ID de sessão e a definição da linguagem, no caso aqui da língua inglesa. E a gente tem também o que a gente chama de security cookies, que são aqueles que se utilizam de atributos de segurança mais robustos. Então, esses security cookies são aqueles que vão trazer uma implementação de segurança adicional. Bom, agora que você já entende, né, o que é um cookie e para que ele serve, a gente vai agora mostrar aqui de forma didática quais são as possíveis categorias, né? Claro que essas aqui não são categorias exaustivas, mas são aquelas mais utilizadas no âmbito do mercado. Então a gente vai ter aqui os cookies necessários ou funcionais, que são aqueles que são determinantes na utilização daquele determinado serviço, e uma vez que eles sejam desabilitados, por exemplo, isso pode prejudicar, né, a navegação daquele usuário ou a utilização daquele serviço, ou até mesmo inviabilizar aquele serviço para o usuário. Então, essa categoria, por exemplo, ela seria uma excelente candidata à isenção do consentimento, considerando que essa categoria traz benefícios para o usuário e também representaria interesse legítimo do controlador. Contudo, é preciso analisar o caso individual, o caso concreto, e estabelecer as suas definições. A gente tem também os cookies estatísticos ou de desempenho, que são aqueles cookies que contêm informações sobre tempo de navegação, informações sobre erros no acesso, tempo de uso, quais são os serviços preferenciais. Então, são informações analíticas, informações de desempenho, que também são úteis para o servidor implementar melhorias contínuas e melhorar a experiência de uso daquele usuário. Eu vou ter também cookies do tipo de preferência, por exemplo, qual é o idioma, qual é o formato, qual era a cor, dentre outros atributos que podem ser úteis para tornar aquela experiência do usuário melhor. E eu tenho aqueles de marketing ou de rastreamento, que são aí considerados os grandes vilões, principalmente quando eles são cookies de terceiros. Nós vimos no caso anterior, onde a partir do acesso a um determinado site que contém algum tipo de publicidade, esse terceiro que tem alguma parceria ou que tem acesso a esses cookies podem fazer um armazenamento de um cookie de marketing na sua máquina por meio do seu navegador. Inclusive, quando você fizer um acesso ou uma busca nesses sites de busca, né, já conhecidos, em torno de um produto ou de um serviço, existem aí leilões por trás da escolha de que tipo de marketing e de quem vai de fato realizar aquele marketing naquele conteúdo que você está acessando. Então, os cookies estão por trás aí de experiências do usuário, ações de marketing, ações de rastreamento e até mesmo de ações maliciosas, porque a gente vai ver que os cookies eles têm problemas aí de segurança razoáveis, tá? Então, essas aqui são
as categorias principais. Sob o ponto de vista de segurança, o cookie não tem aí, vamos dizer, condições de segurança boas, né? Primeiro que a RFC 6265, que determina aí padrões de internet, nesse caso aqui para os cookies, já sinaliza que todo texto transferido nos cookies são em claro, ou seja, não possuem nenhum tipo de solução de criptografia, portanto podem ser modificados ou acessados a partir de determinados tipos de ataques. Eu tenho aqui identificadores de seção que são uma forma de mitigar esses riscos de segurança, porque grande parte desses cookies muitas vezes trazem o nome de usuário e a senha, e como a gente viu, o texto é em claro, então isso certamente é um problema de segurança significativo. Então os identificadores vêm aí a proteger um pouco mais, mas o próprio RFC menciona que isso não é garantia de segurança e há fragilidades também. Eu tenho aqui fragilidades também no que diz respeito à confidencialidade, naturalmente porque o texto é em claro e a gente sabe que não havendo nenhuma requisição ou nenhuma solução de segurança apropriada, esse cookie, essas informações que constam do cookie poderão estar bem fragilizadas. A gente tem também integridade fraca, né? Não há nenhum tipo de isolamento de porta, então aquela porta que estiver executando aquela comunicação no servidor pode ser ouvida por outras portas no mesmo servidor, então tem uma fragilidade aí importante. Eu tenho também problemas de dependência em relação ao DNS. O DNS é o sistema de nome de domínio que faz a conversão do endereço IP para o nome. Então, o cookie ele é altamente dependente desse sistema de DNS e uma vez que esse sistema venha a ser invadido, isso pode trazer aí problemas sérios de segurança. Então, todas essas fragilidades aqui podem trazer potenciais ataques, né? Então, a gente pode ter aqui ataques de XSS, de CSRF, a gente pode ter ataques de fixação de seção. Então tem uma série de tipos de ataques que podem explorar essas vulnerabilidades dos cookies. Então a gente percebe que realmente os cookies não têm uma estrutura e não têm aí uma segurança adequada. Hoje, atualmente, né, a gente tem aí algumas soluções mais interessantes, como o JSON Web Tokens e o Web Storage HTML5. Não vou entrar em nenhum detalhe dessas ameaças aqui e dessas soluções de tecnologia mais seguras, mas é importante que você saiba que os cookies eles não apresentam uma robustez de segurança adequada. Agora entrando na própria LGPD, e antes de apresentar os cases reais que a gente encontra na internet em relação aos cookies, a gente observa que a LGPD. Então o artigo 7º diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, mediante fornecimento de consentimento. Ok, então a gente sabe que quando a gente acessa um site e vem lá a solicitação de consentimento, em tese ali seria um consentimento. Mas quero abrir o parêntese, porque o artigo 5º, né, ele estabelece que para o atendimento do consentimento, dessa base legal, é preciso que haja manifestação livre e informada por parte do titular. Nesse caso a gente não vê muito problema, mas quando a gente vê que inequívoca, ela não é atendida plenamente, porque a gente sabe que grande parte dos sites hoje oferecem a aceitação e simplesmente não informam nada além daquilo, né? Se você quiser saber algo mais, vai estar lá na política de privacidade ou política de cookies. Só que isso é insuficiente, né? Porque
porque é preciso também determinar a finalidade de uso dessas informações. E se o usuário, que é o titular, sequer sabe que informações são essas, então essa questão do consentimento, o cumprimento, né, da integralidade do conceito de consentimento fica comprometido. No artigo 8º, eu tenho também o parágrafo 4º que diz o seguinte: o consentimento deverá ser com finalidade determinada, ou seja, eu tenho que ter, então, uma finalidade específica determinada para o seu tratamento, e as autorizações genéricas serão nulas. Então a gente já observa de cara que grande parte dessas solicitações de cookies, né, nos sites, elas não têm fundamento e não atendem ao que é exigido na LGPD. No artigo 5º também diz o seguinte: o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, ainda que você aceite os cookies, é preciso ter alguma forma de acessar as configurações desses cookies e revogá-los a qualquer momento. É algo que a gente também não encontra nesses sites, tá? Ou pelo menos na maioria deles. O artigo 9º diz o seguinte: parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, é o caso dos cookies, esse será considerado nulo, novamente aqui, considerado nulo, caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso. Então, se aquela política não refletir exatamente as ações de solicitação de consentimento, eu tenho aqui o caso concreto, né, de um conteúdo enganoso. Eu posso ter também, ou encarar isso como algo abusivo, já que está sendo imposto eu aceitar tudo ou nada, quando na verdade a lei determina que isso seja específico e determinado, ou seja, as finalidades precisam ser apresentadas de forma transparente. Então, aqui falando em transparência, né? Então, toda aceitação do cookie precisa passar pela transparência. E se há alguma dúvida sobre para que é usado aquele cookie, quais são as informações que contém aquele cookie, esse requisito ele não é preenchido naturalmente. Eu trouxe então alguns cases aqui do mundo real. Eu omiti naturalmente a origem por uma questão ética, mas eu trouxe aqui o case 1 com o seguinte texto: atualizamos nossa política de cookies. Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita a nossa política de monitoramento. Mais informações, consulte os termos de uso. Então a gente observa que, independente do que esteja aqui no termo de uso, no momento desse aceite, deve haver transparência total. Então a gente observa aqui que a solicitação de consentimento ela é genérica, portanto, ela é nula, segundo a LGPD. Eu tenho também o case 2, que é muito parecido. Aliás, esses dois cases aqui é o que a gente encontra em grande parte ou na maioria dos sites. Nossa plataforma utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência de compra. Se quiser saber mais, basta acessar a nossa política de privacidade. Novamente, eu tenho aqui um botão que só diz o seguinte: entendido, ok. Ou seja, ok para tudão. Tá, né? Então, esse ok para tudão ele não está em conformidade com a LGPD. Eu preciso discriminar isso. Eu encontrei aqui um outro site com um case 3, que ele é um pouco melhor, mas ainda contém algumas lacunas. Então, nesse caso 3, eu tenho aqui: usamos cookies para personalizar e melhorar a sua experiência em nosso site e aprimorar a oferta de anúncios. Então, aqui a gente já sabe que é utilizado para marketing. Visite nossa política de cookies para saber mais. Ao clicar em aceitar, você concorda com o uso que fazemos dos cookies. Aqui, apesar de estar genérico também, ele dá uma opção de você personalizar os cookies. A diferença aqui e a violação, na minha opinião, é que esses botões precisam ter tamanhos iguais e cores iguais. Eu não posso, por meio do design,
induzir o titular, o usuário, a clicar em aceitar esses cookies. Eu tenho que, de fato, ser transparente e ser equilibrado na oferta e na solicitação desse consentimento. Então, aqui eu faço um outro parêntese também. Mas, de qualquer forma, esse aqui é um pouco melhor do que os dois anteriores. Então, ao clicar em personalizar cookies, aliás, quem tem problema de vista quase não enxerga, né? Então, ao clicar em personalizar cookies, ele abre aí um pop-up onde tem as opções e percebam aqui que ele já utiliza esquemas com categorias. Então, ó, eu tenho cookies analíticos e de desempenho e eu tenho a opção aqui de aceitar ou não. E aqui no histórico ele diz o seguinte: esses cookies são usados para medir e analisar o público do nosso site, volume de visitantes, páginas visualizadas, tempo médio de navegação, etc. Aí aqui vem o pecado, porque esse etc significa dizer que tem mais informações. E essas informações precisam ser determinadas, definidas, específicas, para que o titular possa fazer a sua aceitação de forma inequívoca, de forma livre, manifesta. Então, ainda assim há pecados aqui nesse tipo de oferta ou nessa solicitação de consentimento. Eu tenho aqui uma outra categoria que são os cookies de personalização. Então, esses cookies nos permitem dar recomendações online ou na loja de produtos, serviços e conteúdo que correspondam às suas expectativas e preferências. Ao aceitar esses cookies, você está optando por uma experiência enriquecedora e personalizada, né? Muito romântico, mas no fundo, não há aqui atendimento LGPD porque ele precisa discriminar que tipo de informação ele está coletando aqui ou está tendo acesso. E eu tenho aqui os cookies de publicidade e redes sociais, onde eu tenho aqui que estes cookies são utilizados para anúncios exibidos em sites de terceiros. E aqui mora aqui o perigo, né? A gente não sabe exatamente que terceiros são esses e pela lei é obrigado a informar com quem está sendo compartilhado. Ainda que isso esteja na política, é preciso que no momento desse aceite isso seja discriminado, seja específico, para que isso não se torne genérico a ponto de tornar nulo a solicitação desse consentimento. E aqui ao final ele tem aceitar todos ou rejeitar todos, problema nenhum na minha visão, porque aqui facilita realmente de fato, porque tem usuário que não está muito preocupado e ele quer aceitar tudo e pronto, está tudo bem. Afinal os dados são dele mesmo, então a decisão é dele. Então, senhores, eu penso que há maneiras mais interessantes para estar em conformidade com a LGPD. Então aqui uma sugestão, né? Por exemplo, um texto que pode ser construído aí até padrão quase, né? E eu tenho que dar a opção para esse titular, para esse usuário, de aceitar tudo ou configurar. Como eu falei, tem alguns usuários que não estão nem aí, eles querem aceitar tudo e está tudo bem, os dados são deles, né? Mas eu tenho que permitir a esse titular usuário configurar esses cookies e, mais do que isso, identificar para quais finalidades esses cookies deverão ser utilizados por parte desse controlador e saber qual é o tempo, saber quais são os dados, enfim. Eu fiz aqui uma tabela que não é exaustiva e naturalmente ela vai ser alterada conforme o negócio, porque o negócio ele vai determinar algumas mudanças, alguns campos prioritários e necessários a serem informados para esse titular usuário, mas eu trouxe aqui uma tabela, por exemplo, onde eu tenho a categoria para facilitar o entendimento do titular, do usuário. Então, a categoria necessário, de cookies necessários, de preferência, estatístico, marketing, eu posso ter outros aqui naturalmente. Eu tenho o nome. Por que é importante ter o nome desses cookies? Porque eu posso, inclusive, conferir depois nas configurações do meu navegador se esses cookies realmente estão lá ou não, conforme a minha opção de aceitação ou não desses cookies. Eu tenho também o direito de saber se esses cookies eles são primários ou são de terceiros. Então, entendendo que a que provedor
originou esse cookie, eu tenho condições de avaliar isso. Eu tenho aqui a vida útil, né? Por exemplo, aqui, como é um cookie de sessão, de estabelecimento de sessão, ele vai durar enquanto durar aquela sessão. Então, a finalidade foi determinada, que é uma compra, um site de e-commerce, provavelmente, e aqui os dados envolvidos, o ID. E aqui eu economizei realmente por causa do espaço, mas eu posso ter aqui vários outros dados, né, que façam parte desse cookie. Eu tenho aqui no de preferência, por exemplo, o idioma, né? Então eu posso ter os dados aqui envolvidos do idioma. É importante saber qual é a vida útil, é importante entender qual é a finalidade, porque a lei exige isso. É importante saber quais são os dados pessoais que são utilizados nesse cookie e também, sob o ponto de vista de segurança, saber qual é o protocolo aqui, qual é o tipo, é HTTP, é via API. Então, é interessante entender também isso para fins de avaliação da segurança desse cookie. E eu tenho naturalmente também a opção de aceitação ou não. Vejam que na categoria necessário, eu até deixei aqui marcado, por entender que poderia ser uma categoria em que dispensaria o consentimento. Entretanto, isso precisa ser analisado no caso concreto pela equipe técnica e também pela equipe jurídica, a fim de tornar esse elemento em conformidade com a LGPD. Mas observem que os demais, eles estão todos desmarcados, o que deverá estar na vida real para que o titular tenha a opção de aceitar ou não e, inclusive, continuar a utilizar o site ou os serviços caso ele não aceite esses cookies, tá? Porque isso também é uma previsão do Privacy by Design, ou seja, ele não pode ser vedado a utilizar aqueles serviços por não ter aceito esses cookies, tá ok? E eu tenho aqui por fim os botões, né, aceitar todos e rejeitar todos. Lembrando que é importante de ter também um botão de configurar para a fase seguinte, porque no momento que eu aceito tudo, não é um consentimento permanente, né, vitalício. Eu preciso ter opções dentro do site para reconfigurar esses cookies e a qualquer momento eu decidir sobre a revogação dos cookies que não me interessam mais ter em meu dispositivo. Senhores, escrevam aí no comentário, né, qual é a observação que vocês têm feito em relação aos cookies que são ofertados por esses sites, se eles estão em conformidade com a LGPD, na sua opinião, o que você complementaria aqui, ou o que você discorda. Então, coloca aí nos seus comentários para a gente ampliar esse debate. Senhores, era isso que eu queria apresentar. Fico por aqui. Saúde a todos e um forte abraço.